Então, continuando dentro do tópico Get Started e Installation, agora a gente vai falar como começar um novo projeto React. Então, se você está começando um projeto agora React, a recomendação é você usar um conjunto de ferramentas ou usar um framework, já que toma um monte de decisões para você. É importante lembrar que nesses dois casos você vai precisar de uma instalação do Node. Mas não se preocupe, instalar o Node não é nada complicado. Você vai vir aqui em Node.js, você pode pôr no Google Node, e aí você vai baixar sempre o LTS, se você não quiser ter problema, que é a versão com suporte prolongado. Se você baixou aqui e teve algum problema, também você pode clicar aqui nessa parte de Downloads, e aí você vai ver todas as versões, mas aquele botãozinho inicial deve resolver seu problema, e aí você instala qual é o seu sistema operacional, e tudo certo para você usar essas ferramentas aqui. Se tiver alguma dúvida, der algum problema, é só mandar nos comentários. E aí, beleza, com o Node instalado você pode escolher alguns caminhos. Tem um caminho que é para sites já existentes, que é esse aqui, que a gente vai falar depois, a gente não vai abordar esse aqui agora, mas os outros dois a gente já vai falar agora aqui nessa página. Então o primeiro é qual que é o mínimo, né? Como que a gente começa com o mínimo do mínimo mesmo? Então a recomendação aqui para a gente começar do mínimo é a gente usar o Create React App. Esse nome é meio estranho, mas a gente pode abrir aqui e vocês vão ver que é um templatezinho já com várias configurações prontas para você poder fazer o seu app React. O que é legal do Create React App é que ele foi criado pelo próprio pessoal que trabalha com React, então normalmente ele está bem atualizadinho e tem boas práticas aqui. Então como que a gente faz para usar o Create React App? Vamos lá. Então a gente tem que ter o Node instalado, que a gente já falou, então você já vai ter instalado aí. E aí a gente vai rodar npx. Esse comando ele é instalado junto com o Node e vamos fazer então ele aqui. Então eu vou copiar aqui esse comando, clicando aqui, vou abrir um terminal e vou colar aqui. Então nesse caso eu estou usando o comando npx e ele vai usar o comando create react app, que é como se fosse uma dependência aqui, ele já vai instalar e vai fazer tudo para mim. E ele vai criar um app chamado MyApp. Aqui você pode dar o nome que você quiser para esse app. Eu vou deixar MyApp mesmo e vou pressionar Enter. Beleza, ele terminou. Então vamos olhar o que esse comandinho fez aqui, né? Então primeiro ele instalou aqui o React, o React DOM, o React Scripts com esse template. Depois ele fez uma inicialização de um projeto Git, então isso aqui já vai ser um repositório Git. E ele também rodou mais alguns comandos aqui para garantir que está tudo certo e te mostrou todas as opções que você tem aqui principais para executar. Beleza, agora vamos entrar na pasta e executar esse projeto. Pronto, ele abriu aqui e é um projetinho bem simples, né? E ele está falando para a gente editar esse arquivo. Então eu vou abrir aqui com o editor, que eu gosto bastante de usar, que é o WebStorm. Então eu vou pôr o WebStorm ponto aqui. Depois a gente vai falar de editores um pouquinho mais para frente. Com o WebStorm aberto, agora vamos ver o arquivo que ele falou para a gente editar. Era esse aqui, né? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, até tirar esse pedaço que ele está falando para a gente editar. Salvei. Vamos voltar aqui para o Chrome. Sumiu. Então, é uma forma muito legal de começar um projeto. A gente já tem alguns scripts para a gente aqui, até inclusive para a gente fazer build e depois publicar esse projeto React mesmo para alguém utilizar. A gente já tem um setup de teste e também tem o eject aqui, que é quando você não quer mais usar o Create React App, para você não ficar preso no que ele já configura e já limita para você. Beleza? Então essa aqui é a primeira forma que eles estão recomendando aqui na documentação para a gente fazer o uso, e foi exatamente o que a gente fez. A gente entrou na pasta e a gente rodou o projeto. Aí nesse trecho aqui, ó, eles estão dando um aviso que o Create React App não tem a parte de back-end e banco de dados. Então ele está focando só na parte de front-end do React mesmo, beleza? A gente tem algumas outras ferramentas que já dão esse básico para a gente conseguir rodar e atualizar o nosso projeto. Eu queria mostrar pelo menos uma para vocês, que eles estão dando como popular alternativa aqui, que eu vou dar uma olhada no Vite aqui com vocês. Então vamos abrir o site deles aqui, e a gente tem um Getting Started aqui, né? Como que a gente começa.
E aqui indo mais para baixo a gente vai ter uma opção com o React. Essa opção com React, quando a gente clica, ele já dá como se fosse um sandbox para a gente, lembra que a gente viu no vídeo anterior, e a gente já tem também tudo funcionando. Ele está instalando, falou que terminou de instalar, eu não fiz nada, tá? Ele já está fazendo tudo automático. Então ele terminou e ele mesmo já executou aqui nesse ambiente e a gente já tem um contador aqui bonitinho rodando para a gente. A gente também pode alterar, então deixa eu abrir aqui o source, app.jsx, e a gente também pode alterar, por exemplo, para esse contador pular de 3 em 3 em vez de 1 em 1, a gente salva. Agora quando eu clicar aqui, ó, tá vendo? 8, 11, 14 e por aí vai. O Vite ele é famoso por ser muito rápido. Então quando a gente salva, vê, é muito rápido. Vou fazer mais uma edição aqui. React Docs. Salvei. Então é muito rápido mesmo. Então é uma alternativa legal. E a mesma coisa que o Create React App, ele já te traz alguns comandos, por exemplo, o build também, se você quiser publicar esse projeto. Então é uma alternativa bem interessante também. E bora seguir então para outra parte importante aqui, que são os frameworks, né? O Vite e o Parcel, que ele também está sugerindo aqui, e o próprio Create React App, é mais um setup de tool para você conseguir fazer o build, para você conseguir executar, mas ele não te dá muita ferramenta quando de fato você está desenvolvendo o seu app. Já essas opções aqui, que são o que eles chamaram de Full Feature Framework, então já vai te dar mais poder, vai te dar mais coisas. A primeira que eles estão recomendando aqui, para você começar um projeto, é o Next.js. Vamos dar uma olhada no site deles então. Então o Next.js vem crescendo muito em popularidade. A empresa por trás é a Vercel. Eles têm também uma parte de deploy bem interessante. E aqui você tem então o site deles. A gente tem uma parte de learning aqui, que você pode seguir um passo a passo para você aprender a usar o Next.js. Aqui o que é importante você entender? Você não está usando só o React, você está usando uma série de camadas, uma série de decisões em cima do React, o que é bom, porque economiza tempo, mas você está confiando nas decisões de outras pessoas, então só fique esperto para você entender bem as escolhas que você está tomando. Mas vamos vir aqui, ó, nesse Create Next App, vamos ver se a gente consegue criar tão fácil quanto a gente fez com o Create React App e com o Vite. Então eu vou clicar aqui em Setup, e você vai ver que ele também te dá um comando parecido aqui de como criar uma aplicação com o Next.js. Aqui ele está me sugerindo esse comando completo aqui. Eu vou copiar esse comando aqui. Ele já está pegando, acho que um exemplo específico, mas não tem problema. A gente pode usar o exemplo dele. E vou fazer a mesma coisa. Vou voltar aqui, vou só limpar um pouquinho e vou rodar esse comando. Ele está perguntando se eu quero prosseguir, porque eu preciso instalar um pacote. Eu vou falar que sim. Pronto, de uma forma muito similar, vocês até veem que o estilinho dos comandos fica bem parecido, a gente também consegue rodar. Então, em vez de rodar com o npm start aqui, a Vercel escolheu para o Next rodar com o npm run dev quando é em desenvolvimento. Então, eu vou entrar na pasta do que eu acabei de criar, que é esse aqui, e vou rodar em desenvolvimento. Beleza, ele está rodando na porta 3000, então eu vou copiar esse link, vou colocar aqui. Beleza, essa é a nossa aplicação. Então ele também dá uma dica, ó, começa editando essa página aqui. Então vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou abrir uma nova abinha aqui, vou digitar WebStorm ponto para abrir o WebStorm. Vou falar que eu quero abrir uma nova janela. Vou entrar em Pages Index, que é onde ele pediu para eu editar. Então deixa eu mostrar como é rápido esse processo de alteração. Eu vou jogar essa daqui para a esquerda, vou jogar essa aqui para a direita. E eu vou tirar mais um pedacinho aqui, vou tirar esse welcome aqui de cima. Ainda não salvei, vou salvar agora e vocês ficam olhando aqui, ó. Esse daqui, assim que eu salvar, ele vai sumir. Então eu vou salvar aqui, pronto, sumiu. Então esse processo de recarga rápida, ou hot reload, ou react refresh, ele é super rápido e é super produtivo. E se eu continuar arrancando coisas ou adicionando coisas, ele continua atualizando super rápido para mim. Então, especialmente para CSS, essas mudanças que muitas vezes demoram um pouquinho até você ficar satisfeito, é super útil esse mecanismo que quase hoje as plataformas que usam React suportam. Voltando aqui, além do Next, a gente tem outras alternativas. A gente tem o Gatsby. O Gatsby, pelo pessoal que eu vejo usando, usa muito para fazer site, para fazer blog.
A gente tem o Remix, que é mais usado para fazer apps. Para ser bem honesto, esse Razel aqui, eu só vi ele estudando aqui para criar esse conteúdo para vocês. E tem uma opção que eu gosto bastante, que é diferente dessas, que é o Meteor. Vamos ver se ele aparece aqui para o futuro, mas deixa eu mostrar para vocês como também é fácil criar com o Meteor. Então eu vou abrir o site do Meteor aqui, tá? Vou clicar em Get Started. E a gente tem aqui uma série de tutoriais e vejam que logo o primeiro deles é com React. Então eu vou clicar aqui e a gente tem os comandinhos aqui. Então se você não tiver o Meteor instalado, você pode instalar com npm install -g Meteor. Então vamos ver como que eu crio um app com Meteor. Então eu vou vir aqui, vou copiar igual a gente fez com os outros, que é Meteor Create. Vou voltar no meu terminal. Vou voltar a uma pasta, vou limpar. Vou fazer Meteor Create e dar o meu nome aqui, My App Meteor. Vou entrar na pasta do meu app também e vou rodar aqui simplesmente rodando Meteor. Pronto, o nosso app também está rodando na porta 3000. Vou abrir aqui em uma outra aba. Pronto, é um app sem estilo nenhum, mas eu já consigo também clicar, muito parecido com o exemplo do Vite, e consigo já ver as atualizações aqui. Uma diferença do Meteor é que, por exemplo, eu já tenho até o MongoDB integrado aqui rodando na minha máquina e eu não precisei instalar nada de MongoDB, então isso é bem legal. Também posso entrar aqui numa outra aba e abrir no WebStorm, fazer a mesma coisa, vou abrir numa nova janela. Posso olhar também aqui que ele tem esse arquivo do app, que é aquele que a gente está vendo. Posso jogar aqui também para a direita, jogar esse aqui para a esquerda. Fazer a mesma coisa só para vocês verem que essas ferramentas elas têm algumas diferenças, mas no geral elas resolvem o principal problema, que é você conseguir desenvolver e ser produtivo com React. Então vou deletar aqui, ainda não salvei. Vocês vão ver que quando eu salvar vai desaparecer esse pedacinho aqui. Vou voltar aqui, salvei, desapareceu. Também vocês podem ver que é um procedimento super rápido e super produtivo. E aqui nesse caso do Meteor você tem até já o MongoDB rodando e várias outras ferramentas que o Meteor te dá. Então também é uma ótima opção de você trabalhar com React. Então recapitulando, a gente viu o Next na prática, como criar e como é fácil. A gente viu o Meteor também, como criar e como é prático. E agora vamos ver o finalzinho aqui dessa página, onde ele fala de algumas questões que você pode criar sua própria toolchain, né? Seu próprio conjunto de ferramentas. Não é uma opção que eu particularmente recomendo, mas vou dar uma passada aqui nos tópicos só para a gente passar por todos aqui. O primeiro é o Package Manager, que vocês viram que a gente usou ou por baixo dos panos ou explicitamente o NPM. Por exemplo, naquele caso do Meteor ele usou por baixo dos panos, nos outros casos a gente rodou de fato comandos NPM. A gente tem também compiladores, então também no caso do Meteor a gente rodou um Babel por trás. O Next, provavelmente naquela versão, ele rodou o SWC, mas é o que prepara o nosso código para ele estar pronto para entregar em qualquer browser ou até mesmo no servidor. A gente tem também alguns bundlers, que são os elementos que juntam tudo isso. Então um compila, o outro ele deixa tudo no local correto para que um possa usar as outras partes, os arquivos possam se comunicar, você possa importar dinamicamente no cliente, por exemplo. Então você tem aqui várias soluções também. O Minifier também ele é importante, principalmente para produção, então você tem também algumas opções. Vocês podem ver que, por exemplo, o SWC se repete aqui, porque ele faz várias dessas coisas. O Meteor, por exemplo, ele usa o Babel, ele usa o Terser, ele tem um bundler próprio, então essas coisas vão se conectando. E aqui é só para você saber todas as alternativas, e se você quiser montar o seu próprio conjunto de ferramentas, você também pode. E, dependendo do caso, você, mesmo com o framework, você ainda não tem uma forma padronizada de responder requests. No caso do Meteor você tem um WebSocket por padrão, mas no caso do Next já é um pouquinho diferente, mas você também pode usar um Express para fazer a parte do servidor. E a gente tem os linters, então o linter é bem importante para a gente garantir uma qualidade de código, uma padronização entre vários desenvolvedores. E a gente tem o Jest para rodar testes. Então ele só está explicando que usando tudo isso junto, você consegue ter um conjunto de ferramentas bem poderoso, mas algumas dessas opções que eu mostrei já trazem quase tudo isso pronto para você. E para fechar, eles recomendam um guia que mostra como você poderia criar seu próprio Create React App. Eu, de novo, não recomendo, não acho que é uma boa ideia, é melhor escolher uma das sugestões aqui desse vídeo, mas se você quiser, por curiosidade, ou você gosta muito dessa parte ferramental, você pode dar uma fuçada.
E para fechar, eles falam que você também tem algumas opções se você tem um projeto muito grande. E aí tem uma forma de fazer isso que a gente chama de monorepo ou single repository, como ele está falando aqui, que é tudo num projeto só, ou seja, tudo num repositório só do Git, mas com vários projetos web ali dentro, ou um projeto web, uma dependência, um pacote. Então você tem ferramentas também para orquestrar isso. Mas esse já é um caso bem específico, não tem muito a ver com React em si, então acho que não faz muito sentido a gente dar exemplos mais concretos aqui. E era isso para esse vídeo. Então a gente viu o que são essas ferramentas de toolchain para a gente conseguir ter um conjunto e fazer esses mecanismos funcionarem rapidamente. A gente viu 2 exemplos concretos de frameworks, o Next.js e o Meteor. E a gente ainda tem bastante coisa para ver aqui nessa série. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!